convidar a ficar de pé, dá um sorriso para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado aí. Aperta a mão dela e diz: a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Diga assim: é muito bom ter você aqui. Aleluia. Vamos louvar a Ele. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, pela Tua palavra se fazendo real em nossas vidas, pela sensibilidade que nós temos do Teu Espírito em nós, Senhor, para entender os direcionamentos, os posicionamentos. Eis-nos aqui, Senhor, Santo, te amamos, Rei, te amamos, Rei. Nós te amamos. Agradeça a Ele, amado, por mais um dia. Oh, Santo Jesus, Santo Jesus. Aleluia. Em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Declare: estamos nós aqui. Aleluia. Nós te louvamos, Rei. Declare: Jesus, Jesus, em tua presença, vamos, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte nos enviamos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar, Senhor, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare: só pra te te dar, Senhor, e
viver só pra te adorar. E só pra isso que viemos, Senhor, e fazer grande te dar, Senhor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Deus, e quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Declaramos, Senhor. Todo tempo tu és
todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. 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 Digno, Senhor, oh, tu és digno, Senhor, te exaltamos, te bendizemos, Rei, oh, Santo, nunca falha, nunca muda. Nunca falha, nunca muda, meu Deus. Oh, Santo, Santo, nós te amamos, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. De toda a terra, grande é o Senhor em quem temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno.
ajudar e que nos ajude contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Oh, só tu queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Oh, Santo, nós te engrandecemos, Senhor, te bendizemos, queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, é o Cordeiro Santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, é o Cordeiro Santo. És o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és digno de louvor, sim, Senhor, digno de louvor, digno de louvor, é o Cordeiro, declare. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, é o Cordeiro Santo, és tu, Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus, amado, pode sentar.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Olhe para quem está do seu lado e diga só isso. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo reunido nesse lugar maravilhoso. Glória a Deus pela nossa igreja, irmãos. Glória a Deus porque nós temos esse local. Aleluia. Eu fui num tempo que nós não tínhamos nem teto. Mas hoje nós temos vários lugares aqui nessa igreja, onde nós podemos nos reunir, independente das circunstâncias. Nossa igreja é uma igreja de excelência, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Hoje nós estamos juntinhos assim, mais perto. Aleluia. Glória a Deus, estamos crescendo. Deus é bom. Tem alguém que completou aniversário hoje? Aleluia. Glória a Deus. Então abra a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos para o momento de júbilo, de alegria, meter a mão no bolso. Que coisa boa, irmãos. Quem gosta de meter a mão no bolso, dá glória a Deus? Isso aí, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembrai-vos, aquele que é pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, em todas as áreas da vida. Aleluia. Eu estava aqui louvando o Senhor e queria dizer algo para vocês, né, sobre esse momento da oferta. Deus veio me lembrar sobre essa semana. Preste atenção para você entender. Quem sabe que os médicos são usados por Deus? Glória a Deus. Aleluia. Fui fazer uma visita, eu e a Cláudia, essa semana no hospital, certo? Para você ver como a graça é melhor do que o dinheiro. Naquele local, irmão, para começar, não podia nem ter vaga para a pessoa entrar. Porque eu mesmo estava lá na frente e vi pessoas voltando do hospital porque não tinha vaga. Não podia entrar. E para a glória de Deus, irmão, uma irmã aqui da igreja, nós fomos visitar quando nós chegamos lá. Ela estava no melhor local, com assistência sim, meu irmão, de primeiro mundo. Médicos ao redor dela, todos os aparelhos, pessoas entrando e saindo. E eu conversando com ela, ela disse assim: pastor, foi a graça. Naturalmente eu não poderia estar aqui, eu estaria lá fora do hospital ainda, mas a graça me colocou aqui. Irmãos, verdadeiramente, a graça é melhor do que dinheiro. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, porque essa graça faz essas coisas. Essa graça é aquela que assina o papel que nem um dinheiro pode fazer alguém assinar aquele papel, mas a graça vai lá e faz. Aleluia. Aquela promoção que você nem pensa que vai ter, a graça vai lá e lhe promove. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Não preciso mais falar nada não. Não preciso mais falar nada não. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade para dizimar e de ofertar, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de investir no Teu reino, Senhor. Obrigado, Pai, porque sempre sobrará, Pai, e não faltará, Senhor. E obrigado, Pai, por suprir cada uma de nossas necessidades. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Só pra te adorar.
Oi, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom, amém? Você está animado? Glória a Deus. Vamos orar um pouco mais. Você pode levantar suas mãos ao céu e render graça ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer pela oportunidade que temos de receber a tua palavra. Pai, o Senhor tem operado grandes coisas na nossa vida, por isso nós estamos alegres, Pai. O Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor enviou a tua palavra e nos salvou, nos livrou daquilo que era mortal, Senhor. Aleluia, por isso no nosso interior há grande alegria, Pai. Nós exultamos na tua presença. Nós somos o povo que se chama pelo teu nome. Aleluia, o Senhor nos deu a alegria, o Senhor nos deu a paz. O Senhor nos deu a vida eterna e nós queremos nos alegrar na tua presença, queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a ti, Senhor. Tu és digno, Senhor, tu és digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno de toda glória, tu és digno da nossa atenção, tu és digno, Pai, de nós estarmos aqui te adorando, te servindo, Pai. Aleluia, esse é um bom tempo que nós escolhemos, Pai. Oh, Pai, nos alegramos em Ti, nos alegramos na Tua presença. Aleluia, 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 nos alegramos na Tua presença. Oh, nos alegramos, aleluia, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é a nossa força. Não há nada que possa nos abalar, Senhor, porque o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra, que será ministrada. Obrigado, Pai, por cada mente cativa aqui a obediência de Cristo, Pai. Toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo sendo lançada por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus é bom, amém. Bom, então, como muitos já sabem, né? Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, né, do livro Autoridade do Crente, do irmão Kenneth Hagin, certo? Então, esse tempo que Deus colocou no nosso coração, né, de nós edificarmos os fundamentos, de nós fortalecermos os fundamentos que nós temos como base aqui na igreja. E nós já tivemos a primeira oportunidade quinta-feira passada, irmãos, eu fui grandemente abençoado. O irmão Atalias nos ensinou sobre o primeiro capítulo do livro, né, o primeiro capítulo desse livro aqui, sobre as orações de Paulo. Eu não sei se você estava aqui, mas quem estava aqui foi grandemente acrescentado, amém? Por esse ensino. E eu quero relembrar você, nós vamos falar ainda um pouco, porque o livro continua nesse tema, né? Os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios fala muito sobre a autoridade do crente, né? Esse assunto está diluído em toda a Bíblia, mas a carta aos Efésios ela pega mais exatamente ali no ponto, na base, para você poder entender nos outros livros. E na oportunidade nós estudamos essas orações que Paulo fez pela igreja e que nós aprendemos que devemos fazer por nós mesmos. Amém? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17,
até do 14 você já pode pegar, e Efésios capítulo 3 também, a partir do versículo 17 também, você já pode fazer aquelas orações em seu favor. Foram orações do Espírito Santo, foram inspiradas por Deus para Paulo, e Paulo fez a oração pela igreja, né? E nós vamos hoje dar continuidade estudando o capítulo 2 e 3, os dois capítulos, não é? Porque cada mês nós vamos estudar um livro, e esse livro, irmãos, tão pequeno, né? Esse aqui é o meu, eu acredito que ele tem 20 anos, 20, nós estamos em 2024, então ele tem uns 26 anos, 25, não sei. Eu acredito que sim, não me lembro bem. Bom, ele é bem antigo. Aleluia. Tão pequeno, tão poderoso. Mudou completamente a minha visão. Mudou completamente o meu entendimento sobre a palavra de Deus. Uma das coisas que a igreja, até hoje, eu conheci esses livros aqui em 1997, os livros que nós ainda lemos, né? E naquela época havia pouquíssimo entendimento sobre a autoridade do crente, sobre o lugar do crente, que o crente ocupa, né, nessa terra. Infelizmente ainda tem muita falta desse entendimento. Infelizmente a igreja ainda não cresceu, ainda de um modo geral, como deveria. Claro que cresceu, claro que avançou, né? Mas não como deveria nesse entendimento da autoridade do crente. Crentes têm autoridade. Amém? Aleluia. Na nossa época, né, na época que eu comecei, havia muito pouca compreensão de que o crente foi levantado por Deus para que Deus pudesse transformar situações aqui na terra. Amém? E por isso ele deu ao crente autoridade. Ele outorgou a autoridade. Aqui no capítulo 2... o irmão Reagan começa falando o que é autoridade, é o tema desse capítulo, né? O que é autoridade. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Primeira coisa, irmãos, essa palavra poder, ela não é a melhor tradução para essa passagem que está escrita no original, no grego, exousia. Não é a palavra poder. Nós temos várias palavras na Bíblia para poder, né? Exousia, dunamis, esquiros, várias palavras que podem ser traduzidas para poder, e são traduzidas na Bíblia. E é muito bom que você saiba o que cada uma delas significa exatamente, porque existem aspectos do significado. Então, muitas coisas significam, num certo ponto, a mesma coisa, mas tem um outro aspecto que a outra não tem. Então, a palavra poder, que está aí, de fato, para nós, né, para o nosso entendimento, o que é que você pensa quando se fala de poder, né? Poder é algo que se sente, não é verdade? Por que é que muitos não têm sucesso na vida cristã com relação a lidar com coisas sobrenaturais? Porque querem muito sentir algo, quer se sentir capaz, não é isso? Quer ter esse sentimento de poder. As pessoas querem ter algo que mexa com elas, né? Algo como, sei lá, uma força que vem, um fogo, como se fosse um Pokémon que
que evolui, como se fosse um super saiyajin, como se fosse uma coisa desse tipo. Entendeu? Que tem uma experiência para poder reproduzir algo. Isso é a nossa experiência com poder. Que a gente pensa, né? E essa questão de poder ser algo transformador é bíblico, certo? Ela é bíblica. Inclusive, ela está nessa palavra força, que foi traduzida nessa versão, que não é das melhores, não é? Porque ela também é traduzida como força, certo? Mas não é a melhor tradução, principalmente num versículo como esse. Porque pode ser traduzido em um outro momento? Pode. Mas dependendo do contexto, você tem que ter aquele exato significado para poder extrair um maior proveito. Não é? Então, por exemplo, para nós, poder está associado a uma transformação. Seja a gente sentindo algo, ou seja, algo sendo tocado e mudado, sim ou não? Então, esse poder dunamis, essa é a palavra dunamis no grego, que deu para nós também a palavra dinamite. E o que é que uma dinamite faz quando ela explode? Transforma. Amém? Muda situações, né? Nem sempre é destruição, né? Assim, nem sempre. Amém? Quem trabalha com controlando explosões, ele sabe que nem sempre é só destruição. É porque a nossa mente é toda assim. Ó. Tudo é, entendeu? A gente fala da experiência que a gente tem. Tudo bem, sem problema. Bom, mas essa palavra, que aí está como poder, né? Ela é no sentido correto, principalmente nesse contexto, ela é autoridade. Amém? O sentido de exousia no grego, de fato, é um poder delegado. Amém? Poder delegado. Poder delegado é autoridade. Certo? A gente pode entender muito bem, como o próprio irmão Reagan fala aqui no livro, não é? Como um guarda de trânsito. Certo? Um guarda de trânsito, ele consegue parar 200, 300 carros só com a mão levantada. Sim ou não? Amém. Certo? Mas é a força do braço dele? Ele sente algum poder capaz de parar aqueles carros? Se ele tentasse segurar um carro somente com a sua força, ele conseguiria? Não. Como ele consegue? Hã? Como ele consegue? Porque ele tem autoridade. Porque as pessoas respeitam um poder que foi constituído, mas esse poder não está nele, está atrás, está por trás. Você entende isso? O poder, de fato, de alguém fazer algo com aquela pessoa que está lá, se desrespeitar ele, que pode até desrespeitar, passar por cima. Não é verdade? Mas tanto ele tem confiança, como as pessoas têm respeito. Não é? E aí é que você precisa entender que quando um versículo desse traz poder, a gente pensa que não tem. Não é verdade? A gente não se sente, às vezes, poderoso, ou só eu. Que às vezes eu me sinto poderoso. Mas tem dia, irmãos, ou a maioria das vezes eu não me sinto poderoso, não. Eu acho que 90 e poucos % da minha vida, de fato, eu não me sinto poderoso. Nem quando eu estou orando, eu consigo sentir poder. Amém? Então, a gente não extrai o melhor entendimento aí. Porque esse entendimento aí, irmãos, é autoridade. Essa palavra deve ser traduzida: eis aí vos dei autoridade. A autoridade é um poder delegado. A autoridade é aquilo que o guarda de trânsito tem. Amém? Ele é uma autoridade sem nenhum poder no sentido que a gente pensa. De força, poder transformador. Não, ele só tem autoridade. E os crentes precisam entender que eles têm autoridade.
A autoridade foi delegada. Amém? A autoridade foi delegada para pisar serpentes e escorpiões e toda a força, e aí é todo o poder do inimigo, porque o diabo tem algum poder, mas não sobre aqueles que têm autoridade. E aí, por isso, nós podemos pisar serpentes e escorpiões. Amém? E o sentido geral mesmo, de fato, desse versículo, é que nós temos autoridade para andar despreocupadamente, mesmo sobre serpentes e escorpiões. Não é nem uma questão de um combate. Não é nem questão de um embate, de um encontro que ele está falando. Ele está falando sobre o fato de você andar tranquilamente, mesmo sobre serpentes e escorpiões. Amém? Então, os crentes precisam entender a autoridade. Precisam saber em que está baseada a sua autoridade, mas não ter isso apenas como uma informação. Amém? Não ter só como uma informação. Por isso que nós estudamos as orações de Paulo, lá em Efésios, capítulo 1. E aí, de fato, você vai ver Paulo orando pela igreja. Primeira coisa, a primeira oração que Paulo faz, não é? Para aquela igreja de Éfeso, que era a igreja poderosa. Então ele diz que nós tenhamos os olhos do nosso entendimento iluminados. Amém? Pode colocar aí Efésios capítulo 1, a partir do 17, eu acho. Professor das orações. Amém? Volta um pouquinho para o 16. Isso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados, ou tendo sido iluminados, né? Tendo tido os olhos iluminados, que no grego é melhor assim, amém? Não é uma coisa, a oração lá para o futuro, é porque, de fato, no reino do Espírito, para o Espírito Santo, aquilo já é uma coisa contínua para nós, né? Que nós tenhamos os nossos olhos agora abertos para isso, que vocês despertem, que o Espírito possa iluminar vocês agora, não é uma coisa para o futuro. Ele está orando agora. Amém? E ele diz assim, para que vocês saibam, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Então, Paulo faz essa oração pela igreja, e ele quer que a igreja entenda que existe um poder, certo? Que se manifestou em Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos. Ok? Esse foi o poder, vou dizer assim, foi a maior manifestação do poder de Deus que já existiu. Porque Cristo foi o primeiro ressuscitado dentre os mortos espirituais. Amém? Então ele diz, a suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus. Amém? Que ressuscitou dentre os mortos. Aí ele vai continuar essa oração, porque não para aí, 19, o 20, e aí vamos seguindo, né? Estamos no 20, ele fez ele assentar-se, sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima, amém? Acima de todo principado e potestade, e acima de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa
referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Glória a Deus. Quanto se alegra com isso? Amém? Jesus ressuscitou, o poder de Deus agiu na vida dele, o ressuscitou dentre os mortos. Amém? O tomou, vamos dizer assim, da morte e o colocou acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, acima de todo domínio, acima de qualquer nome. Amém? Vamos dizer, doença tem nome? Amém. Jesus está acima. Amém? Miséria tem nome? Tem. Você está entendendo? Problemas tem nome? Se qualquer problema tem um nome, o nome de Jesus está acima de qualquer nome que se possa referir. Não há nada que esteja acima do nome de Jesus. Amém? Ele está sentado acima de todo principado, poder. Em qualquer tempo, em qualquer época, ele foi colocado acima. Amém? Não só no presente século. Agora, eu quero enfatizar isso. Ele está dizendo não só agora no presente. Era interessante porque a igreja primitiva tinha consciência desse poder no presente. Mas a igreja atual só coloca para o porvir. Você está entendendo? Ele disse, não só no presente. Era interessante porque Paulo ele estava trazendo uma realidade para a igreja primitiva, que a igreja primitiva tinha consciência do poder operando para eles naquela hora, mas ele está dizendo, não é só agora não, é até no porvir. E aos crentes de hoje a gente tem que dizer assim, não é só no porvir não, é agora também. Não é interessante isso? A gente tem que balançar a pessoa, chacoalhar a pessoa desperta, porque esse negócio é para agora. Porque as pessoas a religião jogou tudo para o futuro, além do Rio Azul. Você entende? Que isso é para agora. Amém? Esse poder está disponível hoje. Essa autoridade está disponível hoje. Jesus já está. E ele está dizendo, não é só nesse século, é no vindouro. E eu estou dizendo, não é só no vindouro, é nesse século. Você está entendendo? Eu tenho que inverter o negócio para poder a ficha cair para nós. Amém? A ficha cair no nosso coração, mas também no vindouro. E agora? O que é que ele vai dizer? Amém? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Glória a Deus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Amém? E para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Que ele está dizendo que Deus colocou Jesus como cabeça na igreja. Ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. O nome dele está acima de qualquer nome que possa se referir, que possa se pensar. E aí ele pegou e deu Jesus como cabeça da igreja. E ele vai complementar, dizendo a qual é o seu corpo. Amém? A cabeça é Jesus, a igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Aleluia. Amém? Então, para a gente entender a autoridade, nós devemos saber de onde ela procede. Então, aí está dizendo, deixando bem claro, do mesmo modo que o guarda de trânsito, ele não tem poder nenhum. Você está entendendo? Aquele poder que eu estou falando, o outro poder. Mas ele tem uma autoridade. Do mesmo modo, a igreja, ela, de fato, tem poder e tem autoridade, certo? Mas, uma coisa é poder, outra coisa é autoridade. Uma coisa é o poder dunamis, outra coisa é essa tradução, dizer poder e deveria estar sendo dito autoridade. Porque a igreja tem poder e tem autoridade. Amém. Certo?
Como nós estamos tratando só de autoridade, nós vamos deixar o poder para outro momento, porque ainda não é a hora, mas eu quero que você entenda isso. Porque Jesus também disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, existem dois aspectos aí, e aquele poder lá em Atos 1:8 é de fato dunamis. Amém? Então, existe na igreja poder e autoridade. Agora, os cristãos precisam saber os dois aspectos. Precisam compreender os dois aspectos, tanto de poder ter poder, como poder ter autoridade. Tanto de andar no poder, como também de andar na autoridade. As duas coisas são dispensadas de Deus, pelo Espírito Santo, através do cristão. Amém? Aleluia. Mesmo o poder de Atos 1:8, que é o dunamis, mesmo ele, nós precisamos aprender a nos mover com ele, mesmo sem sentir. Mas é um outro processo. Ok? Agora, a autoridade que o crente tem se baseia em quê? Não é? Se baseia no princípio de que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Jesus foi dado para a igreja como cabeça. Então, se a cabeça, que é Jesus, tem autoridade, o corpo também tem. Porque ninguém é só cabeça. E o próprio Deus estabeleceu Jesus, então, em unidade com a igreja, e essa unidade é espiritual, que o estabeleceu e o ligou como cabeça para o corpo. Então, do mesmo modo que eu não sou apenas a minha cabeça, amém? Eu também não sou apenas o meu corpo, amém? Jesus não é apenas cabeça. Você está entendendo? O corpo de Cristo é Cristo. Amém? A igreja é o seu corpo. Aleluia. Amém? Então, a base da nossa autoridade está, em primeiro lugar, no cabeça. Aí você diz, pastor, mas Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. Ele está assentado acima de todo principado. Ele foi levado para as alturas. Não é? Vamos olhar o capítulo 2, versículo 1. Continuando, viu? Não, só uma coisa que para alguns podem não saber. A Bíblia não foi escrita com capítulo e versículo. Amém? Não havia essa parada que a gente faz quando cansa de ler. Eu vou ler um capítulo hoje. Aí lê, aí pronto, pá. Esquece depois o que passou, lê o capítulo 2 totalmente desvinculado do que ele está querendo dizer. Teve uma pessoa, um aluno do Rema, que quando ele foi ministrar no Rema, a matéria ministrando a palavra, ele pegou o livro a carta de Paulo aos Efésios, e ele leu todinha. Aí ele disse, eu quero ensinar a vocês que essa carta não foi escrita em capítulo e versículo, e a igreja precisa ler completo. Precisa pegar todo o entendimento que vai se desenrolando aí. Amém? Então, essa coisa de capítulo e versículo nos ajuda muito, mas às vezes prejudica. Amém? Porque ele acabou de dizer que Jesus foi dado como cabeça à igreja. Acabou de dizer que ele foi colocado nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir. Amém? Que ele deu à igreja. E aí no capítulo 2 ele diz, continuando, não é? Porque ele acabou de falar da igreja, a igreja é composta por quem? Quem é a igreja? Nós. Amém? A igreja somos nós. Aleluia. Então ele diz assim, para você não pensar que ele está falando só do geralzão, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? Operando nos filhos da desobediência, não opera mais em nós. Amém. Entre os quais também todos nós andamos no passado, não é andamos agora. Amém? Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele está dizendo que quando Ele deu aquele poder, operou vida em Jesus e o ressuscitou dentre os mortos, operou em nós também. Por isso que Paulo disse assim, eu queria que vocês entendessem que o poder que operou em Cristo Jesus opera também em nós que cremos. Amém? Opera em nós os que cremos. E ele está dizendo, então ele nos deu vida junto com Cristo, não foi separado, não foi uma gotinha para nós, uma carrada para Cristo, ele deu vida junto. Amém? E ele diz assim, pela graça sois salvos. Vou continuar. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Aleluia. Agora, irmão, você se sente assentado nos lugares celestiais? Não. Ninguém se sente. Mas a Bíblia está dizendo que do jeito que Jesus está lá, assentado, nos lugares celestiais, nós estamos também assentados com Ele. Amém. Na mesma posição, à destra de Deus. Amém. Então veja que não é só Jesus que está lá. Pastor, mas eu estou sentado aqui do lado do pastor PC logo. Amém? Naturalmente, irmão, você está sentado aí ao lado de uma pessoa, sua esposa, seu amigo, de qualquer pessoa que seja, do irmão, naturalmente, mas espiritualmente, Deus decretou o nosso lugar. Amém? E então, Deus sabe o nosso lugar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez você não saiba, o diabo sabe o seu lugar. O nosso problema é que nós não sabemos o nosso lugar. Esse é o nosso problema. Por isso que nós não exercemos essa autoridade. Por isso que a igreja tem medo do diabo. Amém? Me espanta muito, irmãos, que ainda hoje nós tenhamos tantos cristãos com medo de Satanás, com medo do diabo. Por que as pessoas têm esse medo? Porque o diabo consegue mantê-las na ignorância. Porque o diabo consegue manter essas pessoas sem a revelação da palavra. Amém? Sabe, irmãos, e por causa disso, muita doutrina que tira os cristãos da sua posição. Amém? Muitas doutrinas que tiram o cristão da sua posição. O diabo consegue cegar o entendimento. É por isso que Paulo ora, dizendo assim, que vocês tenham os olhos iluminados. Amém? Amém? Essa oração é urgente para nós, irmãos. Para termos os olhos abertos, porque não são os meus olhos abertos que vão te ajudar, é o teu olho espiritual aberto, é a tua visão espiritual. Amém? Não é, irmãos, você ficar dependendo de alguém, de um pastor, de um homem ungido, de alguém consagrado. Não é uma questão de consagração, eu sei que você já aprendeu isso, eu sei que você já ouviu isso por aí.
Não é uma questão de você orar na hora dos portais. Eu vi o cara, um apóstolo aí, um profeta, falando na internet, você precisa orar nos portais. 9 horas, meio-dia, 3 horas, 6 horas, são os portais. Se você orar nessas horas, você vence Satanás. Porque o macumbeiro está fazendo sacrifício 9 horas, o macumbeiro está fazendo sacrifício meio-dia, o macumbeiro está fazendo sacrifício meia-noite, 3 horas da manhã. Você não vê isso não, só eu vejo. Amém? Só eu vejo essas coisas. Ensinando o povo misticismo. Entendeu? Isso é misticismo, irmão. Você acha que nós temos um horário de autoridade e outro horário sem autoridade? 9 horas eu tenho autoridade. O portal está aberto, um portal sobrenatural, espiritual. Irmãos, o portal está aberto quando eu digo Pai. Jesus disse, quando você for orar, diga Pai. Amém? A porta está aberta para mim a qualquer hora. Ele disse para aquela mulher samaritana. Amém? Mas a hora vem e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa questão de adoração, não é só dobrar os joelhos e adorar. Amém? A adoração que eles estavam falando era o viver com Deus. Era tudo o que diz respeito a essa convivência divina de Deus com o homem. Jesus não estava falando somente de adoração, irmãos. Amém? Aleluia. Mas está aí a igreja sofrendo. Mística. Com medo do diabo. O diabo vai blefar, irmãos. O diabo vai querer convencer você que ele é mais forte que você. E se você não tiver esse entendimento, você vai perder a batalha. Amém? Aleluia. A autoridade nos foi dada em Cristo. Aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se toda a autoridade foi dada, sobrou alguma coisa para o diabo? Não, irmãos. Amém? Não sobrou. Ele disse: toda a autoridade me foi dada. Amém? Aleluia. Então não deixa o diabo enganar você. Você precisa trabalhar isso, trabalhar esse entendimento, fortalecer esse entendimento. Amém? Porque tem muito crente querendo ter autoridade, poder e entender essas coisas na sua própria força. Como eu falei, principalmente com um versículo, uma Bíblia traduzida dessa maneira, os crentes pensam: não, mas eu sou tão fraco. Amém? Eu sou tão... ainda sou novinho. Mas eu falhei. Mas não sei o quê. Mas eu não me consagrei. Irmão, não tem nada a ver. Amém. Você está entendendo? Não tem nada a ver com essa questão. A questão da autoridade. A autoridade que nos foi dada não foi por causa de mérito nosso. Amém? Pastor, então quer dizer que de qualquer jeito eu tenho autoridade? Se você estiver no pecado, você está na arena do diabo. Se você estiver na carne, você está na arena do diabo.
A Bíblia não vai mentir, a Bíblia é a verdade. Amém? Então, se você está no pecado, não é o terreno de Deus. Você está numa terra que não vai te ajudar. Amém? Então tem que se arrepender logo. E na hora que se arrepende, voltou de novo, irmãos. Amém? Se está na carne, toda vez andando, né, segundo a carne, está na carne é muito radical. Amém? Se estiver andando segundo a carne, porque de fato Paulo diz que nós somos do Espírito, estamos no Espírito. Amém? Ele diz, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Lá em Romanos capítulo 8. Então, nós estamos no Espírito, mas ele diz aos Coríntios, no capítulo 3, que tem alguns que andam segundo os homens. Então, eles são homens carnais, são cristãos carnais, eles estão andando segundo a carne. E se você estiver andando segundo a carne, você não vai ter poder, autoridade manifesta. Amém? Aleluia. Mas para tudo isso tem uma coisa tão simples que se chama mudança de mente. Amém? E quando você muda a tua mentalidade, muda o teu posicionamento, imediatamente. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Imediatamente o sangue de Jesus vale para nós. Porque o sangue de Jesus, ele é um documento no reino do Espírito. Amém? Ele é uma prova. Você sabe o que é uma prova? É o que o sangue de Jesus é. Amém? Ele está lá na eternidade como uma prova. Prova de quê? Prova de que Deus pagou o preço por mim. Não fui eu que paguei o preço. Não foi você que pagou o seu preço. Foi Ele que pagou o preço. Dele nós somos. Amém? Então, aqui ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Aleluia. Amém. Nós devemos fazer o diabo conhecer o lugar dele. Não precisamos ter medo do diabo, não precisamos ter medo de demônios. Não precisamos ter medo de macumba. Outra coisa, meu Deus do céu. Deus nos ajude, ajude a nossa geração. Cuidado com o que você compra. É o que eles dizem. Eu tenho que vacinar vocês, irmãos. Se você compra uma coisa, você tem que consagrar. Você não entra na sua casa sem consagrar. Você tem que ungir, tem que orar. Porque eu vi o cara falando, vocês ainda olham rede social? Ou só eu olho rede social? Ou então vocês estão vendo umas coisas aí que não sei não. Eu estou vendo coisas de igrejas, de coisas assim. Graças a Deus. Aí o cara diz assim, tudo que você comprar, você tem que consagrar. Porque eu comprei tal coisa para minha casa, e olha que eu orei, eu consagrei quando eu botei dentro de casa. Mas depois que aquilo entrou na minha casa, aí começou isso, começou aquilo, começou não sei o quê. E eu fui orar e dizer, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Espírito Santo me falou, foi aquela coisa que você trouxe para dentro de casa. Foi aquela coisa que você trouxe para dentro da sua casa. Tire de dentro de casa, agora. Sério? Isso era pastor falando. Amém? Aleluia. Infantilidade, misticismo e falta de conhecimento. Amém? O apóstolo Bud, quando ele chegou no Brasil, um dia, o pessoal de Campina Grande tinha muita raiva dele lá no começo. E um dia jogaram, fizeram um trabalho de macumba e jogaram sobre o muro da casa dele. Aí ele viu aquele negócio lá, ele morava num sítio, viu aquele negócio lá e disse,
pega aí esse negócio para a gente comer. E o pessoal ficou com medo porque ele ia comer aquele negócio. Pastor, mas foi consagrado, foi colocado no santo, os macumbeiros, como é que chama? Demônios e tal, não sei o quê. E ele disse, me dê aqui. Obrigado, pai, por esse alimento. Chegou na minha mão, irmão, está abençoado. Maior é o poder que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Uma pessoa que conhece, irmãos, o seu lugar, conhece a sua autoridade. Amém? A Bíblia diz ou não diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Meu Deus, os caras conseguem distorcer a palavra, conseguem apagar o poder da palavra. Amém? Aleluia. Consegue distorcer, apagar, invalidar a palavra de Deus por causa dos costumes. Amém? Aleluia. Pastor, o diabo não tem poder, não? Tem, a Bíblia diz. Amém? A Bíblia fala sobre isso, que ele tem poder. Mas nós temos autoridade dada por Jesus e temos poder. Amém? Autoridade e poder. E o poder que age no mundo não é maior do que o poder que age em nós, irmãos. Não é maior que o poder que opera em nós. Amém? Agora, para você usufruir, tem que ter fé. Nada é sem fé. Amém? Nada é sem fé. E para você ter fé, você precisa conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, você não vai ter fé. Deixa eu te mostrar aqui uma passagem. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2, 15. Eu quero te mostrar qual é o lugar do diabo. Olha só, diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você entende o que é isso aí, irmãos? Talvez você não entenda plenamente. Primeiro, principados e potestades são demônios, são Satanás, e até mesmo, em outro momento, pode ser anjo. Não nesse caso, porque ele não fez isso com os anjos, certo? Mas, especificamente aí, ele está falando do diabo e seus anjos. Então, ele está dizendo aí, ó, ele os despojou e os expôs publicamente. Eu não sei se você sabe o que é isso, porque ele está dizendo, e os expôs ao desprezo. Desprezo. Sabe o que é desprezar? Amém? O diabo deve ser desprezado. As pessoas, fala nem o nome dele, não, pastor, na igreja, fala o nome do diabo na igreja. Nós falamos para dizer que ele está debaixo dos nossos pés, para desprezar mesmo, para mangar do diabo. Amém? Tem gente aqui que ainda está com medo, mas tudo bem. Mas ele está dizendo, ó, ele despojou, publicamente expôs ao desprezo. Você talvez, como eu falei, não entenda isso, mas Paulo está usando aí uma figura que o povo da antiguidade conhecia muito. Nós não, mas eles conheciam. E qual é essa figura? Quando um rei, e naquela época tinha muitas batalhas, tinha até tempos que eles marcavam guerra, marcada no tempo. Tal dia nós vamos guerrear. Eles eram guerreiros, eles viviam assim. E quando um rei batalhava com o outro, o rei que vencia, ele pegava o rei que foi vencido, colocava ele numa carruagem, muitas vezes nu, muitas vezes furava os olhos, às vezes cortava a orelha, cortava a língua, fazia um mungango lá com ele,
pegava tudo que era daquele rei, coroas, riquezas. A coroa ele botava na própria cabeça, o rei vencedor botava na própria cabeça. E então, ele entrava, certo? Na sua cidade, com aquele rei sendo desprezado publicamente. Entendeu? Então ele vinha, aquele rei vencido, ia ser humilhado e apresentado para o povo daquele rei que venceu. Amém? Quem é o povo do rei que venceu? Amém? Aleluia. Você está com medo daquele rei que está amarrado, os dentes quebrados, os olhos furados, a orelha cortada? Porque é o que ele está dizendo aí. Ele está nu, despojado diante do nosso rei. É isso aí, irmãos. Tem coisas que muitos crentes não entendem, porque não estudam um pouco mais, mas se você estudar um pouco mais, você vai entender. Ele está dizendo aí que ele os despojou e os expôs ao vitupério. Então o povo mangava dele, jogava tomate podre, jogava pedra naquele rei que foi vencido. E os despojos o rei pegava. Amém? Então, a igreja precisa entender isso, irmãos. Uma coisa que a igreja não entende. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14, que Paulo dizendo, graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Amém? Sempre nos conduz em triunfo. Você está vendo aí? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele está falando da posição do crente. Amém? Pastor, eu acho que eu não vou sempre em triunfo, não. Pois é. Mas a Bíblia está dizendo que a gente vai sempre em triunfo. Amém? Só que existe uma diferença, e muitos crentes não sabem, entre triunfo e vitória. Amém? Vitória é uma coisa, triunfo é outra coisa. A vitória era aquilo que os reis conquistavam lá no campo de batalha. Certo? Amém. Lá no campo de batalha, eles lutavam, matavam, faziam aquele coisa todinho, e quando o exército do outro não tinha mais forças, foi a vitória. Triunfo não tem batalha. Amém. Triunfo é aquela entrada que o rei já vem com o outro rei derrotado. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia não diz que ele nos conduz em vitória. Porque conduzir em vitória vai levar você para uma batalha. Por isso que Paulo diz, nós somos nele mais que vencedores. Mais que vencedor é porque a vitória já foi dada e agora nós estamos no triunfo. E o triunfo é o desfile do rei vencedor. Amém? Triunfo não é a vitória que se conquista, triunfo é o desfile. Depois da batalha, depois da vitória. Amém? Aleluia. Então, eu estou aqui olhando também o livro, né? Aqui no capítulo 3, ele está falando isso que eu estou falando agora. Eu não quero sair do livro, amém? E de fato eu não estou saindo, nós estamos aqui abrindo alguns leques para poder trazer o maior entendimento para você, certo? Aleluia. Então ele diz aqui, ele fala sobre a fonte da nossa autoridade, e a fonte da nossa autoridade, eu quero deixar bem claro para você, está na morte de Jesus e na ressurreição. Amém? Porque a igreja hoje ainda prega muito para o crente sobre o evangelho de cruz. Certo? O evangelho de cruz é válido. Mas nós precisamos entender que para nós o evangelho é de ressurreição. Amém. Aleluia. Eu estive numa igreja muito abençoada, um povo muito amigo meu, e eu amo demais aquele povo todo.
e eu vi uma irmã ministrando, e ela colocou uma imagem assim no data show, uma cruz e um trono. Uma cruz de um lado e o trono do outro. E ela perguntava para os muitos obreiros e pastores que estavam lá: você está na cruz ou no trono? E todo mundo dizia: na cruz. E eu calado. Porque eu sabia que Jesus não está mais na cruz. Você está entendendo? Nós precisamos pregar um evangelho de trono, sim. Amém? Porque Jesus não está mais na cruz. Onde Jesus está agora, que a Bíblia diz? Assentado à destra de Deus. Amém? Pastor, e o evangelho da cruz? É para a carne. A cruz é o lugar da carne. Amém? É na cruz que a nossa carne morreu. E nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Amém? Então, nós pregamos cruz sim para aqueles que ainda não são salvos. E eu vou te falar, não adianta você pregar trono para quem não é salvo, não. O que você está aprendendo aqui, não chegue dizendo para uma pessoa do mundo que ela tem autoridade, não, porque ela não tem. Amém? Porque Paulo diz, capítulo 2, versículo 1, e a nós, quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, quando estávamos fazendo a vontade do diabo, né? Aí ele vai dizer, ele nos salvou. Primeiro salvou. Amém? Depois deu autoridade. Primeiro ele salvou, depois ele fez assentar. Amém? Mas agora que você é crente, não tem sentido você ficar na cruz. Como posição, a minha posição é na cruz. Você está pregado lá, Jesus não está mais lá. Amém? Então o evangelho tem que ser pregado da maneira correta. Amém? Nós devemos ter o entendimento completo da palavra. O entendimento que vai trazer você para o lugar certo. Amém? Deixa eu olhar a hora. Ixi, está na minha hora mesmo. Aleluia. Então, deixa aqui eu ler uma parte aqui do texto, né? Para a gente terminar. Para terminar no horário, certo? Então, ele fala aqui... vou pegar aqui a parte que eu quero, né? Romanos, capítulo 5, versículo 17, ele fala aqui nesse livro. Ele diz assim, vou ler uma parte do livro, tá bom? Não é um tópico, não tem negrito, mas está bem aqui pelo meio, né? Diz assim, a elevação do povo de Cristo com ele nas alturas, claramente aponta para o fato de que estamos sentados com ele, partilhando não somente do seu trono, mas também de sua autoridade. Amém? Essa autoridade nos pertence. Não me admiro de Paulo ter dito, escrevendo aos Romanos, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, amém, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Algumas versões dizem, reinarão como reis em vida. Amém? Será que vamos reinar quando chegarmos no céu? Ele diz, não. Vamos reinar como reis em vida através de Jesus Cristo. Isto é autoridade. Amém? Então, veja que a Bíblia ela não se contradiz. Como eu vou reinar na vida sem autoridade? Amém? Mas Deus nos deu a capacidade de reinar e nos deu a sua autoridade. Amém? Então, você que é cristão, que você já aceitou Jesus, a sua posição é assentado com Cristo. Nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, todo nome que se possa referir
Não somente nesse século, mas também no vindouro. E eu digo não somente no vindouro, mas nesse século. Amém? Então, assuma a sua posição. Desenvolva a sua posição. Lá em Efésios, capítulo 1, acho que versículo 19, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Nunca foi dito para nós sermos fortes em nós mesmos. Nunca foi dito para a gente ter que se sentir forte. Amém? Foi dito somente para você ficar ligado na fonte. Amém? Sabe, irmãos, eu acho que nós não somos. Muitas vezes a gente fala sobre um aparelho desse, né? Que nós somos como um aparelho desse. Mas eu acho que nós não fomos criados para ser como um aparelho desse. Nós fomos criados para ser ligados direto na tomada. Você está entendendo? Não é para a gente ficar se carregando e saindo, não. Eu acho que a gente foi criado para estar ligado. Então ele diz: se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fique firme, fique forte no Senhor, ligado no Senhor e na força do seu poder. Desenvolva isso. Se aprofunde nesse entendimento. Compre o livro e estude mais. Amém? Venha para os próximos dias. Faça o rema. Vai te ajudar muito. Amém? Aleluia. E você que já fez o rema e está meio está meio enferrujado, faça a Luminai e assista às aulas do rema de novo. Estude a sua apostila, porque nós temos uma autoridade. Não deixe ninguém te contaminar, te enganar. Amém? Não deixe ninguém te tirar do foco. Não tenha medo do cão. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então era isso. Fique aí na graça e na paz, pastor PC. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, que palavra abençoada, irmãos. Deus é muito bom. Aleluia. Aleluia. Existe alguém essa noite que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Fazer parte da família de Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Tem alguém que passou algum tempo afastado do Evangelho e quer se reconciliar? Aleluia. Glória a Deus. Existe alguém que quer receber batismo no Espírito Santo, evidência bíblica em falar em outras línguas, revestimento de poder? Aleluia. Direito de todo crente. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Tem alguém que quer oração para cura? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Atenção para os avisos. Aviso é bênção. Glória a Deus. Nós temos o nosso culto de oração toda terça-feira às 19h30. Tem sido tempos poderosos. Glória a Deus. Vai ser aqui, né? Culto de oração. Amém. Então, terça-feira, culto de oração, vai ser um tempo poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Culto edificando fundamentos. Livro Autoridade do Crente, autor Kenneth Reagan, todas as quintas-feiras, nesse mês de maio, a partir das 19h30. Então, na próxima quinta-feira, dá continuidade ao livro Autoridade do Crente. Vai ser um tempo poderoso, tem sido bom demais. Temos o nosso culto de celebração domingo às 9h30 e às 18 horas. O nosso culto de celebração, pela manhã aqui, mas à noite vai ser lá no templo. Amém? Glória a Deus. Convido pessoas que vai ser um tempo poderoso. Nossos cultos têm sido muito bons. Aleluia. Culto bem casados com o pastor Johnny Everson e Jussiara, sábado às 19h30. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, os cultos de casais têm sido tempo poderosos, viu? A nossa igreja tem investido nesses cultos, né? Tem vindo muito ministro de fora e tem sido muito bom os cultos de casais, convide casais.
que vai ser um tempo poderoso. Pastor Johnny é bênção, é nosso pastor lá do ponto de pregação do Maracanaú. Então venham, convide outros casais, que vai ser um tempo poderoso. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Encontro C3 com o pastor Adamex Farias, culto de jovens e adolescentes, sábado 18/5 às 19h30. Jovens saltaram hoje. Irmãos, vamos estar aqui na frente, viu? Glória a Deus, irmãos. Venham, vocês que são pais, invista que o seu filho venha aqui para o passe, venha deixar ele aqui. Amém? Você que não confia no seu filho vir só, venha, invista na vida do seu filho. Vai ser um tempo poderoso. Amém? Todo investimento feito na obra de Deus, irmão, não é perdido. Vale a pena investir na vida do seu filho. Faça isso. Porque nós, como pais, às vezes a gente cai num erro de não fazer um investimento desse, e às vezes sai caro, irmãos. E a gente perde tempo. Invista, vale a pena investir. Tem muitos aqui na igreja que chegaram aqui, adolescentes, jovens, e hoje são homens casados, mulheres casadas. Vale a pena investir no reino. Amém? Glória a Deus. Livraria Verbo Calcaia. Não deixe de passar na nossa livraria. São mais de 200 títulos da Palavra da Fé para abençoar a sua vida. O livro das nossas autoras Mona Lisa Oliveira, Fortalecido no Senhor, e Juliana Paixão, Deus Quer Te Usar, também estão disponíveis. E agora aceitamos pagamentos em cartão de crédito ou débito. Consulte nossas condições de pagamento com o pastor Adamex Farias. Então, irmãos, mais de 200 títulos da Palavra da Fé, da nossa visão. Você procura o pastor Adamex Farias, que vai ser crescimento para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Continuamos ainda com a nossa campanha da doação de alimentos, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, nos horários de cultos. Procurar o pastor Paulo César. Graças a Deus que o número de pessoas necessitadas nessa igreja diminuiu muito. Isso é sinal que a nossa palavra está funcionando e os irmãos estão praticando. Amém? Glória a Deus. A Secretaria de Missões Calcaia convida toda a igreja a ofertar na vida nossos missionários em treinamento, Gabriela Oliveira e Rita de Cássia. O Pix das irmãs está aí, certo? E aos domingos nós convidamos toda a igreja a visitar o nosso espaço missionário, que fica ali próximo à secretaria. Então você vai lá, procura lá o Vitor Cisnando, então alguém que esteja lá na nossa Secretaria de Missões. Glória a Deus. Após o término do culto, os pais devem imediatamente buscar seus filhos nas salinhas. Informamos aos pais responsáveis que não poderemos receber crianças com sintomas gripais. Se a criança está gripada, não traga para a igreja. Amém? Glória a Deus. Não está aqui esse aviso, mas eu sempre gosto de falar sobre esse aviso. Estou vendo que aqui tem muitas mulheres, irmãs. A igreja tem as stars, e cada star tem a sua líder. Então, você que é aqui da irmã, que é mulher, procure alguém nas stars. A Thalita está aqui, a Adriana está aqui, Mirla está aqui, certo? Então, procure essas mulheres e se envolva nos grupos da igreja. A nossa igreja, ela faz questão de lhe aproximar, certo? E tem sido tempo poderoso, tem testemunhos aí de cura, de grandes milagres que o Senhor tem feito nesses grupos. É tempo de crescimento para a mulherada, viu? E ainda estão batendo um vôleizinho aí, estou sabendo que ainda tem um pessoal do vôlei. E os rapazes aí, nós temos o nosso racha de segunda-feira, certo? Quem joga a bola, pode me procurar após o culto, que eu vou passar todas as informações. Amém? Mais alguma coisa, pastor? Vão na graça e na paz e pratique essa palavra.